Olá, boa tarde. Voltamos hoje, dia 5 de setembro de 2020, para continuar debatendo, pensando o feminino. A live de hoje é sobre o feminino, ampliando as reflexões. Vou receber o psicanalista Cláudio Castelo Filho, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Sejam todos bem-vindos. Olá, Heitor, Mari, Karina, Brena, Malu, Maia, Jane Gonçalves, Ana Carolina Rosal, um beijo. Maísa, olha aqui, a Nader tá por aqui, um abraço. Sejam todos bem-vindos. Vamos ampliar o debate sobre o feminino. A live passada já está disponível no YouTube e também aqui no Instagram e gerou assim um envolvimento muito grande. Vocês pediram continuação e então vamos ampliar esse debate hoje. Olá, Fernando, Neuza, Fernanda. Muito bem-vindos. Maísa, Cláudia, querida aluna e colega, né? Tá no curso que começou hoje de manhã, tô vendo outras pessoas aqui. Muito bem, olha os alunos do curso, todas queridas, bem-vindas. O Fernando, gostou da última live? Obrigada, Fernando, que bom, porque esse espaço aqui para encontro, para interlocução, né? Eu já vou até falar um pouquinho da próxima live. A gente vai falar da importância da função materna, mas num ambiente muito particular, para crianças institucionalizadas. Como é que isso acontece quando a figura da mãe não é exatamente uma só figura, mas ela vai trocando ao longo do período de abrigamento? Isso pode acontecer. Então nós vamos falar sobre isso no próximo sábado com a psicanalista mineira, lá do Triângulo Mineiro, a Larissa Cagnani. Muito bem, Darlene, bem-vinda, Heloísa, Cris, Ciane, Selma, que também está lá no curso. Formamos um grupo bem legal no sábado de manhã para estudar Freud. O primeiro encontro foi hoje, mas foi muito bacana. Pessoas muito interessadas, foi bem legal. Bom, vamos lá, o Cláudio deve estar chegando. Thalita, bem-vinda. Olá, então o Cláudio já está aqui, vamos aproveitar o jogo. Estou olhando aqui, às vezes eu viro para olhar no despertador, porque outro dia aí eu perdi o horário, o final da live, lembra? Oi, Cláudio. Oi, tudo bom? Como é Tudo que bem? Você? vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, um pouquinho baixo, eu estou achando. Nossa, Vou eu até pôr tô, o meu fone. não sei como é que eu faço aqui, Só um porque minutinho que eu estou pronto, desculpa. se aumentar eu fico surdo, porque aí Não, você fica muito. tá Tá bom? ótimo. Acho que podia o problema ser meu aqui, porque com o fone ficou bom. O fone tá bom? Para mim tá. Para vocês também, pessoal? Para mim tá ótimo. Então tá bom. Se eu conseguir me expressar e vocês me ouvirem, tá bom. Né? Perfeito. Vamos Bom, lá. então, Então, Cláudio, eu queria começar te agradecendo, né? Você atendeu prontamente aí o pedido, não só meu, mas das pessoas que estavam aqui, extremamente envolvidas com a live que nós fizemos, despertou um grande interesse a sua explanação, e então só tenho para agradecer. eu que fico agradecido pelo convite. Fico muito honrado. Né?
E aí eu estava lembrando que naquele primeiro encontro eu deixei passar um aspecto muito importante, né? Eu até falei agora há pouco, fiz sua apresentação como uma psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise, mas na live passada eu esqueci de mencionar um outro campo que você atua e que também dialoga diretamente com o feminino, que é a pintura. Acho que você poderia começar falando um pouquinho disso. Uhum. Olha, o que eu escrevi no meu trabalho, que está publicado no livro, né? Vou fazer Uhum. meu jabazinho aqui, Por né? favor. Que é o livro sobre o feminino, né? Que está pela Sim, editora Blucher, né? E que é um livro que eu sim. organizei a partir de uma exposição que eu fiz a convite de uma colega, que também é uma marchand, muito competente, e Uhum. ela queria fazer um evento que era junto com um grupo de mulheres executivas, mulheres empresárias, etc. e tal. E ela organizou uma Sim. exposição numa loja de roupas femininas, que era bastante conhecida, agora não existe mais, que era a Lita Mortari. Né? Nossa, comprei muito lá. Lá na Doc Lobo. E aí, no andar de cima da loja da Lita Mortari na Doc Lobo, tinha um verdadeiro espaço expositivo ótimo, assim, muito bacana. Uhum. Mas ela queria que eu fizesse as duas coisas, que eu juntasse meu trabalho de Uhum. psicanálise, né, com o trabalho de pintor, e que Sim. eu fizesse, então, uma palestra que tem a ver com os meus quadros, que é muito Uhum. ligado ao universo feminino, né? E Sim. através a palestra, então, foi sobre o feminino. Dessa Uhum. palestra é que depois surgiu a ideia do livro, né? Porque eu tinha a Hum. publicação de um livro que já estava lá pela Blucher, que era sobre o processo criativo, Que um tem uma outro jabazinho, relação, que né? tem uma relação também direta, não só com a Isso, psicanálise, mas com a pintura, né? isso. E aí o editor queria que eu fizesse um outro livro. Na época eu não tinha ideia para um outro livro inteiro que surgiu agora mais Uhum. recentemente, que é o Psicanálise do Vir a Ser, que eu vou de novo Uhum. mostrar. Claro, Tá inclusive, certo? pessoal, se alguém quiser É, mais detalhes, com mais calma, estão publicados aí no feed. Dá uma uhum, olhadinha que tem os três livros do Cláudio, que aí fica mais fácil também. tá certo? Então, Uhum, aí ele me pediu e eu não tinha ainda uma ideia, mas eu me lembrei dessa conferência que eu tinha dado sobre o uhum, feminino e ele se interessou pelo tema e eu disse, mas então eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou escrever um uhum, capítulo desse livro e vou convidar um outro colega homem para escrever também sobre o uhum, feminino e diversas colegas mulheres para escrever sobre o uhum, feminino. Resultou, uhum, eu convidei uma porção de colegas mulheres que já aham, estão habituadas a escrever, mas que elas, no fim 6 me entregaram trabalhos muito bacana, né? Então ficou lá uma uhum, coisa de 6 trabalhos de mulheres e 2 trabalhos de homens para fazer um contraponto, né, da visão do feminino a uhum. partir do olhar masculino e a visão do feminino a partir das mulheres, que eu achei que cabia ser a maioria dentro do livro. Das 14 Sim, que eu chamei, é sim. isso que é engraçado, também me chamou a atenção que das 14 que eu chamei, 6 me entregaram para publicar, depois de um tempo, né? E até Aham. uma hora eu perguntei para algumas delas, mas o que foi que tanta dificuldade para vocês escreverem sobre o feminino? Ela falou, porque você devia ter perguntado para escrever sobre os homens. Aí você ia ver o que, que ia ter, Que ia sair. o que ia sair. Tá certo? Mas então o que eu estou dizendo é que a coisa da pintura surgiu em função de algo Uhum, que eu descrevo no meu trabalho, desse que está nesse livro, né? Que era uhum, uma coisa muito ligada à minha mãe, que era uma uhum, excelente desenhista, e quando eu era menino eu queria imitar os desenhos dela, e ela fazia desenhos de rostos uhum, de mulheres, etc. Eu uhum. achava aquilo lindo, eu queria fazer igual, e eu tentava imitá-la, e foi por aí que eu comecei a desenhar. Ah, Né? E e também também, porque... Fala. não, e talvez por isso você também desenhe tantas mulheres, né? Por essa, sua mãe já Precisamente desenhava as mulheres. isso.
E também porque a minha mãe e eu tinha uma babá que era uma senhora, minha segunda mãe, né? Porque Uhum. ela tinha sido babá da minha mãe e quando a minha mãe casou, ela pediu para Hum. vir junto. E era Uhum. uma senhora negra, maravilhosa. Eu chamava na época ela de Mamãe Ido, quando eu era Uhum. pequenininho, né? Eu sei que Aham. de onde eu inventei esse apelido, né? Que o nome dela era É. Ermelinda. E eu até digo que Ah. ela era como Hermes, mensageira dos deuses, né? Porque tanto Hum. ela é uma exímia Sherazade, contadora de histórias. E era aquelas Hum. histórias, na época, televisão, um negócio precaríssimo, quase que não tinha. Olha que eu sou Uhum. pré-histórico, né? Começava, sei lá, 3, 4 horas da tarde, 10 horas da noite, não tinha Uhum. mais televisão. Sim. E eu lembro de eu pôr a minha cabeça no colo dela enquanto ela ia contando histórias e os meus primos, irmãos, todos que estavam em volta e ouvindo aquelas histórias que eram contos de Uhum. fada surpreendentemente de origem europeia, né? Porque ela era uma Uhum. negra da Bahia e a gente poderia pensar que teria mais a ver, mas você vê que essa coisa da colonização era violenta, era sempre aqueles contos Uhum. de fada de origem europeia e que era, Uhum. em geral, muito associado com muita violência, muita crueldade, e de princesas Uhum. que sofriam o diabo, tinham que ter Uhum. tapetes de urtiga. E era um horror, assim, que Uhum. durava semanas, que sempre acabava e você tinha que esperar o próximo dia, Sherazade mesmo. Né? E quando acabava o episódio, Uhum. quando finalmente as histórias chegavam ao fim, sempre tinham uma grande festa, né? Sempre tinha Uhum. bruxas, princesas, cavaleiros, etc. e tal, que eu acho que povoaram Uhum. a minha cabeça. E a minha mãe também, paralelamente, vinha com os livros dos irmãos Grimm, dos irmãos Perrault, e contava essas histórias Uhum. também, só que ela ia Uhum. lendo e a gente ia acompanhando nos livros. Tinha as ilustrações Uhum. dos livros também, dessas histórias, né? Ah, Pelas quais eu sim. ficava fascinado. E eu também queria reproduzir aqueles lugares fabulosos de contos de fadas e aquelas ilustrações que vinham nos livros. E Que aí foram povoando o seu foram, psiquismo aí, né? pois é, porque eu disse que isso é o seio internalizado, né? Do meu ponto de vista, eu fiquei com isso internalizado. O seio da minha mãe Sim. e o seio da babá, de alguma forma, ficaram incorporados. E tinha um outro Uhum. episódio que eu sempre dizia que eu ficava muito lastimando, eu ficava desesperado, porque, como eu dizia, quando ela acabava os contos terríveis, né? Tinha sempre uma Sim. festa que acontecia no casamento do príncipe e da princesa, que durava 7 dias e 7 noites, e que era um baile fabuloso, etc. e tal. Era muita festa, e que ela tinha sido Uhum. convidada, a babá. E ela tinha Uhum. voltado do baile carregada de presentes e guloseimas que ela tinha trazido para a gente. Só que Olha, que, no meio do caminho ela escorregava na ladeira do quiabo e ela perdia tudo. E na que minha cabeça, maravilha, que mente fértil, né? e aí eu ficava desesperado e falava, mas por que você não pegou? Por que você não correu? E na minha cabeça ficava como se tivesse caído no riacho e tudo De fosse verdade. levado embora. E sempre repetia a história, eu sempre queria recuperar aquilo. E eu penso que os meus quadros têm um tanto, boa parte deles, pelo menos, durante o tempo, Uhum. tem essa coisa desses lugares fabulosos, mitológicos, etc. e tal, na qual Uhum. eu acho que eu recupero essas histórias da minha mãe, essas histórias da minha babá, que eu acho que estão até na minha capacidade, eu acho que me ajudaram na minha capacidade de escrever e, eventualmente, eu penso que para dar aula, para dar conferência, etc. e tal, porque eu acho que eu tive Uhum. boas contadoras de histórias que eu fui ouvindo e que eu me encantei com aquilo, né? Então, acho que Que está aqui. A maravilha. minha mãe e a minha babá estão aqui, de uma certa forma, se expressando através de mim. Que bonito. E que E, também da, já é o feminino aí, né? pois é, e dos quadros que eu pinto, tem até um aqui atrás. Né? Tô vendo belíssimo, Deixa eu ver aqui se eu belíssimo. consigo. É uma praia, olha aí, uma mulher. Que bonita a imagem. Né? Aqui atrás de mim, eu estou dentro do meu ateliê, né? Que eu uso Uhum. para. Tenho usado também de consultório, depois que a gente entrou online, aí agora não teve jeito, Uhum. né?
os meus cabelos Aham. brancos e a minha calvície já não me permitem me arriscar tanto, então eu tenho que ficar por aqui, né? Sim, sim, Tive que me sim. adaptar a essa situação toda também, né? Muito Então, bem. por aí, né? Um bom começo para falar do feminino, né? Boas referências do feminino, do cuidar, né? Pois Muito é, interessante. pois E a é. gente tinha na última live, o que despertou também muito a curiosidade é que você começou a falar um pouco de Bion, né? Uhum. E você até acho que entrou mais na visão kleiniana sobre o feminino, e Bion não deu tempo muito a gente Uhum. enveredar por aí. Tá certo? Eu penso que Bion, ele foi analisado primeiro pelo John Wakeman, ele foi analisado por um outro analista anterior, lá nos anos 20, por aí, no começo dos Uhum, anos 30, esqueci o nome da pessoa, que era um analista que ele uhum. chamava lembre no passado, né? Que é uma coisa que ele critica, ele diz como é que eu posso lembrar no passado se eu só estou agora no presente. Mas depois ele fez Hum, análise com John Rickman, e o John Rickman depois virou colega dele de guerra, que eles trabalharam juntos na Segunda Guerra Mundial. E quando acabou a uhum, guerra, ele quis voltar para a análise com o Rickman mandou ele para Melanie Klein, com quem ele ficou vários anos em análise com Melanie Klein. E ele uhum. bebeu na fonte de Melanie Klein, e eu penso que o trabalho do Bion Sim. sem Freud e sem Melanie Klein não tem sentido. E basicamente, Uhum, no conceito de identificação projetiva e da oscilação das posições esquizoparanoide e depressiva. uhum, Então, ele estava falando, né, que tem uma coisa que ele vai propor, né, que a possibilidade de você entrar na posição depressiva, de você desenvolver uma capacidade de pensamento, está ligada à possibilidade de você suportar frustração, ligada ao trabalho de Freud, dois princípios do uhum, funcionamento mental, que você possa tolerar a frustração e que a uhum, frustração, né, possa, na medida que seja tolerada e que tenha uma experiência suficientemente gratificante com o seio, com a mãe ou com quem faça essa função de seio, que eu penso uhum, que é basicamente uma função mental, né, que Melanie Klein também descrevia o seio e o pênis também como fundamentalmente experiências emocionais, que muita gente toma uhum. muito ao pé da letra da coisa, né? Sim. E o Bion vai dizer são basicamente funções, o que eu penso que ele está chamando a atenção, funções de ligação, o pênis, Hum, né, e o seio, né? E ele vai dizer que para a gente poder pensar adequadamente, a gente precisa, ou desenvolver inclusive a capacidade de pensar ou de representação, você precisa tolerar a frustração, de modo que quando você, mesmo quando é um bebê ou vai ficando mais velho, você experimenta uhum, algo como uma frustração, né, de que o seio não pode lhe atender, que você não pode ser satisfeito e que você fica privado, fica com fome, etc. e sim. tal, que as experiências possam ser suficientemente gratificantes e o bebê também precisa ter uma condição inata de tolerar o mínimo de frustração para que Uhum, ele, na cabeça dele, possa ter a visão de um seio que gratifica, porém não presente, que é diferente da ideia hum, anterior, se você tem um seio que frustra, ele não é um seio que está ausente, ele é a presença de uma coisa maligna, concreta, que está uhum. dentro de você e da qual você tenta se livrar, tá certo? Melanie Isso é Klein, né? Melanie Klein, que Bion está se aproveitando e dizendo isso, que a Uhum, vivência não é de uma abstração, é de uma coisa concreta, não é de ausência de uhum, um seio que gratifica, do que ele vai uhum, chamar de um não seio, né? O uhum, não seio é uma abstração, tá certo? uhum, E que é vivido como uma coisa horrível atacando você desde dentro. Quando chega o uhum, seio real, que traz para amamentar, esse também é sentido como algo concreto que vai entrando para dentro do bebê e expulsa de dentro o seio concreto mal que antes estava fazendo coisas uhum. horríveis, tá certo? E que o bebê evacua. Sim. Tá certo? Esse é o modelo original para identificação projetiva. São todas aquelas Uhum, experiências que a criança, o bebê não suporta, não tem em mente suficiente para lidar com aquilo, e que além de sim. concretamente ela evacuar, ela vai jogando para fora
aquela experiência por meio dessa fantasia onipotente que foi chamada de identificação projetiva, né? Que para Melanie Klein teria essa finalidade de invadir o seio, invadir a mãe, invadir o objeto, e desde dentro Sim, controlá-lo, porque é terrível ficar à mercê dele. Tá certo? sim. Mas na medida que você vai percebendo que as situações externas, daquilo que lhe frustra e daquilo que lhe priva, se trata do mesmo e único objeto, fica toda uma situação de muita angústia de como é que você vai lidar com essa ambivalência de querer destruir algo que você precisa. Né? Que aí vai privando, vai cindindo, até que uma hora isso vai se tornando mais suportável e a criança se deprime para ter que lidar com aquela ambiguidade de sentimentos. Se as experiências Sim. são suficientemente gratificantes, e principalmente se a mãe for capaz de amar o bebê, tá certo? Ela vai sendo capaz de digerir aquelas experiências emocionais do bebê e tudo aquilo que ele não suporta, não consegue suportar os sentimentos dele, a ambiguidade dele, o ódio dele, a violência, o ciúme, a inveja, essas coisas todas. Ele ejeta em fantasia para dentro da mãe, ou da mente da mãe. Se a mãe estiver suficientemente equilibrada e não ficar literalmente identificada com aquilo que é colocado dentro dela, tudo isso é uma fantasia, ela pode digerir aquilo e transformar aquilo em algo que possa ser devolvido para o bebê de uma forma que seria assimilável, tolerável. E ao fazer isso, ele também vai desenvolvendo a própria capacidade de digerir situações mentais analogamente ao que se faz com leite. Né? Está dizendo que a mãe ingere alimentos sólidos, concretos, carne, verduras, outras coisas que o bebê não é capaz de digerir. Ela processa aquilo dentro dela e transforma em leite que o bebê é capaz de assimilar. E ao assimilar o leite que a mãe dá para ele, ele também vai digerir, vai aumentando a própria capacidade de digerir outros alimentos que vai se desenvolvendo com aquilo. Mentalmente seria uma coisa análoga. Né? Esta analogia que ela vai dizer, que o Bion vai propor, seria uma analogia em que esses elementos que são inicialmente sentidos, essas experiências que o bebê sente de privação, de dor, de angústia, de medo, é tudo vivido como algo concreto, como coisas sólidas. Isso é evacuado em fantasia para dentro da mãe. Se a mãe puder acolher, e ela é mobilizada intensamente, emocionalmente, mas se ela é capaz de reconhecer os sentimentos que são dela, não são do bebê mesmo. O bebê faz coisas que mobilizam dela. Ela pode acolher aqueles sentimentos, transformar aquelas experiências em representações, tá certo? Aí ela pode dizer para o bebê, eu acho que você está com medo, eu acho que você está angustiado, você está com medo que mamãe não volte, você está com medo que alguma coisa aconteça, ou você está com fome, ou você está precisando de alguma coisa, isso ou aquilo, que ela pode ir então nomeando para o bebê aquelas experiências que são vividas concretamente. Essa experiência, né, que o Bion chamou, então, de transformar as vivências que são sentidas como coisas concretas, objetos concretos, coisas em si, né, que ele fala, equivalente a que seria carne, legumes, etc., sem ser digeridas. Elas precisariam ser digeridas para virar proteínas, sais minerais, vitaminas, etc., que o corpo pode assimilar e se desenvolver. Ele diz que essas coisas concretas, as próprias emoções são sentidas como coisas concretas, são transformadas por algo que ele inventou um nome que chama de função alfa. Por algo que a mãe exerce, que ele chamou de reverie, que é uma espécie de sonhar acordado, que a gente também pode fazer isso dormindo, que vai transformando as experiências insuportáveis para a mente do bebê em alguma coisa que ela possa devolver de um modo que seria assimilável para o bebê. Eu penso que um exemplo bastante clássico disso são as músicas de ninar. Porque você pega as músicas de ninar, elas são todas de experiências terríveis. Né? Nana, Nenê, que a Cuca vem pegar, né? Rockabye Baby on the Treetop. Né? Aquela história que diz, né, que o berço está no alto da árvore, que balança com o vento, e a qualquer momento o vento vai derrubar. Né? O berço com o bebê e tudo lá de cima. As letras são terríveis, mas elas são transformadas em cantigas de niná, tá certo? Sim. Que
outros elementos aí, né? O tom da Isso, voz, a musicalidade. isso. Isso que virou algo que seria palatável, tá certo? É algo que Uhum, seria uhum, digerível, tá certo? uhum, E assimilável pelo bebê. E nessa assimilação, né, daquilo que ele faz por uhum, identificação projetiva, que aí o Bill vai dizer, identificação projetiva é alguma coisa que originalmente considerada por Melanie Klein como um processo que, se no adulto é patológico, seria alguma coisa da posição uhum, esquizoparanoide, ele vai considerar que é, é um processo inicial de comunicação. Na falta de recursos outros, o meio de comunicar alguma coisa do bebê para a mãe uhum, é por meio de identificações projetivas que não sejam uhum, excessivas. Ele não tenta delimitar qual é o nível do excessivo, mas eu diria assim, alguma coisa que seria dentro de um espectro normal uhum, seria possível de ser digerível, né? Ser assimilável pela mãe e transformado em uhum, algo que seria representacional, ideogramatizado, tá certo? Nisso uhum, que ele chamou de elementos alfa. E esses uhum, elementos alfa, que são como ideogramas, imagens oníricas, uhum, e imagens que não correspondem mais a elas mesmas, né? É, que não correspondem mais à imagem daquilo próprio. Por uhum, exemplo, só para dar uma ideia, assim, o Bion, num determinado ponto lá do Cogitation, ele fala de uma situação em que ele vai conversar com um amigo e que o amigo pergunta para ele onde você vai no feriado tal. Ele diz, eu vou para tal vilarejo. E aí o Bion lembra, não é que uhum, lembra, vem na cabeça dele que ao lado do tal vilarejo havia uma uhum, outra cidade mais significativa que tinha uhum. uma grande catedral. E ele fica com a Sim. imagem dessa catedral na cabeça. Mas aí ele se dá conta, é, ele se dá conta de que aquilo ali não era uma memória dele, tá certo? Aquilo ali não é que ele Hum, estava lembrando de algo do passado. Aquela imagem uhum, da igreja que apareceu para ele era uma uhum. espécie de imagem-sonho que organizava para ele algo da experiência dele com o amigo naquele instante, Hum, entendeu? Então, aquilo uhum, ali, a igreja não é igual à igreja. Era uma espécie de ideograma organizado e uhum. organizava essa experiência, tá certo? Dele com o amigo, Sim, sim. tá certo? Então, ele vai dizer que esses elementos alfa, tá certo? Este sonhar da mãe, e que depois, se a gente Uhum, ingere isto que a mãe devolve para a gente, ou quem fizer uhum, esta função, que é associada ao feminino, tá certo? uhum. Ele passa a ser interno. Quando a gente é adulto ou a gente vai ficando maior, a questão seria da gente fazer a identificação projetiva da gente para a gente mesmo. De que o bebê que está dentro Sim. da gente experimenta uma série de coisas primitivas, etc. e tal, e a gente teria o equivalente à mãe dentro da gente para que a gente faz a identificação projetiva, ela processa e significa aquelas experiências do bebê. Quando a gente está muito cansado, ou muito atormentado, ou que as angústias são muito intensas, em geral a gente não digere, Uhum, tá certo? uhum, A gente passa a uhum. produzir elementos não digeridos que só servem para fazer identificação projetiva e, em geral, a gente atua. Tá? Isso é mais Sim. comum do que a gente imagina. Eu morro de medo Uhum, no trânsito porque, às vezes, uma pessoa me dá uma fechada, eu tenho medo das minhas reações, eu tenho que pensar com cuidado para não... Hoje em dia a gente não pode uhum. nem mandar a pessoa para aquele lugar, né? Porque aqui, então, no A nosso patrulha país, tá aí. no nosso É. país pode ser uma coisa mortal, né? Então a gente Aham. tem que pensar que essas coisas acontecem, né? Mas que a gente tem que ter, na medida do possível, desenvolvimento para que quando essas coisas muito Uhum. intensas aparecem, né, a gente possa ter desenvolvido o que o Bion chamou de um continente
para conter as experiências emocionais que possam ser transformadas em algo que pode ser pensado. As experiências emocionais a gente nunca vai deixar de tê-las, né? Porque até a pessoa vem para análise e fala assim, não quero ter angústia, não quero ter ciúme, não quero ter inveja, não quero ter desejo de morte, não quero... Legal, disso tudo você não vai ficar curado. Mas se você eventualmente for desenvolvendo a capacidade para tolerar mais e mais disso, das intensidades, tá certo? Sim. É possível que você possa negociar com esses seus sentimentos. Sim. E possa orientar-se de um jeito que seria mais proveitoso para os seus próprios interesses. Então, essa é uma função que começa da experiência do bebê com o seio. Tá certo? Do bebê com a mãe que possa ter essa condição. Se a mãe for uma pessoa que tiver uma condição mais prejudicada pela própria história dela, ou por insuficiência de possibilidade dela, ou por incapacidade de amar o seu bebê, essa relação pode ficar bastante prejudicada e provavelmente o bebê vai intensificar as identificações projetivas em busca de um continente que possa pensá-lo. O contrário também pode acontecer. A mãe pode ser suficientemente capaz, amorosa, etc., mas o Bion, assim como Melanie Klein e como Freud, vai considerar... Freud falava da prevalência das pulsões de morte, e Melanie Klein e Bion vai falar de uma inveja constitucional que seria de tal natureza que se você encontra um objeto capaz de lhe acolher, ele fica mais invejoso e mais tendente a destruir o objeto do que propriamente se aproveitar dele. Essa é uma que tem uma relação também com aquele bebê voraz, né, da Melanie Klein, que não tem um fundo alcançável, aquele saco sem fundo, vamos dizer assim. Seria uma inveja constitucional que tudo que você ingere, você vai transformando em nada. Tá certo? Então, se você encontra um analista, você é assim, você encontra um analista, pode ser que sobreponha-se na pessoa a necessidade de provar que o analista não pode ajudá-la em nada, ou de destruir a capacidade pensante do analista do que se permitir a ser ajudado. Essa é uma encrenca que, segundo Melanie Klein e Bion, são características constitucionais, né? Que está em desacordo, né, obviamente, com o pensamento winnicottiano e de outras linhas psicanalíticas. Mas é o que faz sentido para mim em função daquilo que eu observo, né? De certas pessoas que eu vejo que eu estou muito... Se tem pessoa que é capaz de lidar com isso, eu em geral, já evito. Porque eu vejo que outras pessoas que, a despeito de terem tido histórias lastimáveis em suas vidas e de até ambientes muito desfavoráveis, e mães ou quem foi que criou, quando a pessoa encontra com algo que é favorável, ela agarra, né? Ela agarra e vai. Né? Então eu penso que tem essa questão que para mim é decisiva. Mas é fundamental, obviamente, que tenha essa questão de haver uma mente que possa exercer essa função, que geralmente é feita pela mãe ou por quem possa ter essa condição que eu atribuo ao feminino, ou que Bion atribui ao feminino, tanto que ele usou para esta função de continente, né, que ele fez uma abstração muito grande, o símbolo abstrato de feminino, que é a bolinha com a cruz para baixo, né? E para o contido, né, que seria equivalente ao pênis, a essas experiências emocionais que são ejetadas de dentro, em busca de um continente, que seria o feminino, ele usou o símbolo do masculino. Mas ele abstraiu de tal forma que a gente não ficasse grudado necessariamente na ideia de macho, fêmea, e de concretamente você ter um homem e uma mulher, mas eu penso que as funções psíquicas equivalentes a isso, que eu penso que tem a ver com a ideia de bissexualidade que Freud trouxe desde o início. Que a gente tem que ter uma mente que é bissexual, tá certo? Mesmo que fisicamente a gente não seja, tá certo? Mas que a gente tenha que ter essa mente que seja bissexual e que possa fazer essa alternância de funções, como eu dizia na vez passada, que o analista, eu como analista, preciso ser feminino para me deixar penetrar pela experiência que eu estou tendo no meu consultório e gestá-la o tempo que for necessário para depois dar à luz aquilo que foi gestado. Né? No tempo que... Diga. À medida que você ia falando
do feminino aí na função materna, da mãe digerir os sentimentos, as fantasias, etc., e poder devolver, né, modificado, transformado para o bebê, foi passando o filme ali de um atendimento psicanalítico, né? Porque isso também é o que acontece em alguma medida, boa parte do trabalho. Isso. Basicamente, eu penso que o que Bill também trouxe é que foi uma mudança de perspectiva, porque com os trabalhos dele que começaram lá, principalmente que estão no livro Estudos Psicanalíticos Revisados, e que ele desenvolveu durante de todo como é que fala? De toda a trajetória que veio depois, com todos os livros dele, tá certo? Acabei de me perder. O que eu estava falando? Não, eu falei da similaridade entre a função Sim. materna e a análise. Isso. E o que ele foi se dando conta é de que havia chegava num ponto que tentar lidar com associações livres, interpretação de associações livres, não operava. Chegava no limite, aquilo não operava. E que algo que supostamente era para ser evitado, eu tenho que dar uma pessoa que fica aqui insistindo em falar comigo, e eu não posso atendê-la agora. Eu já mandei recado, eu estou ocupado, não posso atender. Então, e que eu deixo aqui para se você eventualmente quiser falar comigo, por isso que eu estou deixando aqui do meu lado. Mas e de novo ela me fez perder o trem, do analista e do analisando, né? Isso, da similaridade o que ele vai vendo materna. é que o analista vai percebendo que aquilo que não é para ter em análise, ou segundo Freud não era para ter em análise, que eram os acting outs, ele diz que o que chega num ponto são os acting outs, que a gente vai vendo são acting outs. E que ele foi se dando conta, depois do tempo, que isso ele desenvolve muito cuidadosamente, que eram identificações projetivas porque o paciente não tinha recurso para fazer outra coisa. Ou não precisa ser psicótico. E eu penso que a maior parte do meu trabalho é lidar com identificação projetiva, que quando a pessoa já está associando livremente, já está no nível simbólico, eu penso que eu não tenho muito o que fazer. Que a gente vai lidar mais com questões que são nunca simbolizadas, nunca tornadas nem conscientes e nem inconscientes. Então eu vou lidar com coisas que estão acontecendo na minha frente, seja no meu consultório, e que em geral a pessoa não sabe o que está fazendo, ou que aquilo está acontecendo. Tá certo? Sim. E que eu primeiro vou descrever alguma coisa que não está no inconsciente da pessoa, que está evidente ali, se eu puder me dar conta, porque às vezes coisas óbvias estão escancaradas e a gente demora para perceber. Então eu vou observar os movimentos da sessão, e muito mais vezes eu penso que isso é muito mais significativo do que as supostas associações livres, tá certo? E eu primeiro vou informar a pessoa daquilo que eu estou vendo, ou do modo com que ela funciona comigo, porque se ela eventualmente enxergar aquilo que eu estou mostrando, aí a gente pode pensar no sentido que possa ter aquilo, tá certo? Como em vez da pessoa sonhar, e não opera a função alfa dela, você vai vendo acting out, identificação projetiva, descarga de elementos beta, e a gente é que vai sonhar aquilo para a pessoa, mas é quase como se eu visse, em vez dela ter um sonho, aquilo que seria numa outra pessoa a descrição de um sonho, eu vou vendo como as ações que vão acontecendo. Em vez dela sonhar, ela faz literalmente na minha frente. E eu eventualmente posso dar um sentido para aquilo que ela nunca se deu conta na experiência que está em curso. Eu vou usar um modelo assim também, que é o modelo que há muitos anos, durante muitos e muitos anos, isso já tem também décadas, né? Eu fui convidado para ser supervisor e professor no curso que tinha na puericultura da pediatria da Escola Paulista de Medicina. Né? E eu fui convidado pela doutora Merilise Silveira, né, que era uma colega
que já está aí afastada do trabalho agora, né? Tem uma filha que é uma colega, que é uma grande amiga também, a Emelise, e a Merilise me convidou, eu dei 16 anos de aula de Freud, Klein, dava supervisões de atendimentos clínicos lá, antes de virar analista de data, né, de dar aulas na sociedade, essas coisas que eu faço há muito tempo, e antes de fazer, enquanto eu fazia também mestrado, doutorado, livre docência, essas coisas. Sim. Mas naquela época, né, eu lembro de chamar a atenção para algumas vezes, vinham as pessoas que faziam os atendimentos das crianças, e que eu não atendia, mas eu fazia as supervisões. E aí me contavam, assim, fazia aquela anamnese enorme de quando amamentou, se foi desejado, se o filho foi querido, se foi isso, foi aquilo, quando andou, ppp. Aí eu chegava numa hora e perguntava assim, mas de que cor é a mãe? Que altura ela tem? Como é que ela está vestida? E as pessoas ficavam assim meio surpreendidas, mas como? Eu falei, pois é, como é que é essa mãe? Ela está bem vestida, mal vestida? Né? De que origem étnica ela tem? Porque eventualmente questões culturais possam estar envolvidas nisso tudo. Né? E as pessoas às vezes ficavam meio perplexas. Eu dizia assim, e até que uma hora uma moça me disse assim, o que eu experimentava lá é que eu ficava contando os minutos para que aquele encontro acabasse, porque aquela mulher era insuportável. Aí eu disse para ela, para mim essa é a informação mais significativa que você tem. Sim. Se você é uma mulher adulta, maior de idade, independente, autossuficiente, que não depende dessa mulher para sobreviver, tá certo? Imagina o que é ser o filho dessa mulher, tá certo? Sim. Que não tem a escolha que você tem de acabar o encontro e ir embora, ou de não atendê-la nunca mais, ou coisa parecida, e que ele tem que viver com ela. Então é disso que eu estou falando, que o Bion chamou a atenção também para a análise do consciente, daquilo que está óbvio, porém não visto, tá certo? E que isso, eventualmente, então, possa dar sentido para as experiências que a pessoa está vivendo lá, né? Da mesma forma que eu estou falando dessa questão. Dá para acompanhar o que eu estou dizendo? Sim, perfeitamente. Que é o que uma mãe faz com o seu bebê. Que o bebê não conta para ela, não faz associação livre para ela. Ele age lá no ambiente, mobiliza o ambiente, mobiliza as situações emocionais. Se ela puder observar aquilo sem querer fugir da situação e aguentando a angústia, muitas vezes, do que está acontecendo lá, ela pode eventualmente perceber o que está acontecendo e traduzir para o bebê o que está acontecendo, e ela toma providência. A gente não toma providência para analisando porque ele é adulto, mas na medida que ele possa perceber o que está acontecendo, pode ser que ele desenvolva uma capacidade para pensar aquelas situações quando acontecem na vida dele fora dali. Né? Sem dúvida. A análise tem a ver com algo prático, não é uma conversa filosófica. Sim, não é para Nossa! Pode falamos juntos, não é para filosofar, né? Pode até filosofar depois, mas eu penso que tem uma finalidade prática, porque se a pessoa desenvolve a capacidade dela de pensar durante intensas emoções, que é o que uma mãe que pode ter alguma condição pode fazer para o seu bebê, ele vai poder se orientar também na vida. Né? E veja que interessante, eu vou pegar uma outra linha aqui que apareceu, né? A psicanálise, ela está muito longe do que a gente vê, é outra proposta, diferente do que a gente vê muito hoje em outras terapias aí, numa eliminação dos sintomas, seu problema é ansiedade, venha que a gente faz, né? Não é por aí. No entanto, a sua proposta de profundidade traz efeitos tão práticos. Embora traz efeitos práticos, né? Essa mudança traz efeitos práticos, embora o psicanalista não se coloque dessa forma, não venda a felicidade, não é garantia de nada disso. Mas que no final o trabalho leva ao ressignificar e compreender e desenvolver tantas capacidades internas, o desfecho é um alívio do sofrimento. Eu penso que, assim, pode não ser... eu acho que é assim, que a pessoa tem a ilusão de que ela vem para uma análise, ela vai deixar de sofrer. Eu diria que ela vindo para a análise, ela pode expandir, né, a capacidade dela de tolerar mais e mais angústia, mais e mais adversidade, mais e mais frustração.
Quanto mais eu for capaz de tolerar frustração, adversidade, né, dor, medo, etc. Uhum, e tal, uhum, melhor vai ser a condição de eu poder pensar as situações nas sim, quais estou vivendo. Inclusive o amor, sim. porque a pessoa também pode ficar muito assustada com a intensidade daquilo que vive Uhum, amorosamente e não sentir que é capaz de administrar aquele sentimento sem meter o pé na jaca, tá certo? sim, Então a gente vai sim. ajudar a pessoa a expandir o continente dela para tolerar situações difíceis. Uhum, Então, sim. o modelo que o Bion também usa constantemente, né, que eu penso que é o que uma mãe que de fato é uma mãe amorosa, não é aquela que vai poupar o seu filho de todas as suas angústias, nem o pai, que é amoroso, Claro, mas vai claro. ajudá-la a desenvolver a condição dele se virar sozinho, inclusive de estar em meio de Sim. situações, né, que a gente vai jogar na jaula dos leões, mas a gente espera que com o tempo ele vá adquirindo uma condição de que se faltar pai e mãe, ele se Sim. vire sozinho. Tá Sim, certo? ele E faz. a vida nunca vai ser fácil, sempre vai ser Sim. adversa. Né? E o modelo que o Bion usa constantemente é Uhum. o modelo militar, porque ele foi Uhum. capitão na Primeira Guerra Mundial, do primeiro batalhão de tanques, que os tanques têm Uhum. sido inventados, e ele passou por experiências absolutamente hediondas, que ele narra nos livros dele, né, de que ele foi o Uhum. único do batalhão dele que sobreviveu, todos Puxa. os amigos dele morreram, as descrições que tem nos livros dele, War Memories e The Long Weekend, são de coisas assim Uhum. inenarráveis, né? Uhum. De amigos que ele está do lado, que arrancou metade da cabeça, arrancou metade do Uhum. abdômen, está tudo exposto fora, no meio do mar de lama, com as bombas Uhum. explodindo em cima, e que ele vai dizer, né? Ele vai usar muito este modelo Uhum. militar, de que a questão que pode decidir uma batalha não é um general não ter medo, ou um capitão não ter medo. Ele precisa ter medo para ele ter contato com a realidade que está em curso. Porque se ele ficar sem Uhum. medo, ele está fora da situação, ele vai agir de uma maneira Se inadequada. expor, né? Porque se eu atravesso a Avenida 9 de Julho às 6 horas da tarde sem medo, tá certo? Eu não estou sendo Provavelmente vai realista. morrer. Eu preciso ter medo para eu poder prestar atenção Uhum. no que está acontecendo. Mas eu preciso também Uhum. ter o suficiente espaço mental para não ficar Uhum. assoberbado pelo meu medo e eu poder me observar com medo. Porque o medo Sim. também é um indicativo importante para eu poder saber onde é que eu estou pisando. Assim como Sim. Sim. na minha experiência. Então, o que vai decidir? Seria um oficial ou alguém que está no meio da batalha e que, com as bombas explodindo, ele possa manter a condição de pensar claramente. Tá certo? Assim como eu penso que Uhum. uma mãe pode também, seria o modelo, né? O bebê está Uhum. desesperado, achando que vai morrer, etc. e tal, e que às vezes as mães Uhum. ficam tão desesperadas querendo resolver alguma coisa que elas enlouquecem junto com o bebê e aquilo vira uma balbúrdia. Uhum. Se a mãe tiver alguma Sim. condição de pensar com calma e com clareza, pode até ser que ela, mesmo que seja numa emergência real, que ela tenha a melhor Uhum. condição de tomar providência adequada Sim. do que se ela se transtornar. Então, essa é a Uhum. condição que eu penso que ele está falando de ser desenvolvida, né, por esse aumento da Uhum. capacidade de tolerar a frustração e, nesse sentido, a maior condição de assimilar as intensidades Uhum. emocionais e de poder pensar, então, as situações que estão em curso, no presente, tá certo? O problema é Uhum. se a pessoa não desenvolveu outro recurso até então, a não ser fazer identificação projetiva ou outros modos de se esquivar da realidade que é sentida como intolerável e incontornável. E que a mente, então, é Uhum. não só a experiência emocional, mas a própria mente é ejetada para fora da pessoa, e eu penso que isso tem a ver com certos estados de pânico que algumas pessoas experimentam. Porque elas estão Uhum. no meio das situações que a vida apresenta, mas elas ejetaram não só o contato com a experiência, a percepção da experiência, mas a própria mente em fantasia que poderia dar Uhum. conta daquela experiência. Sim. Sem dúvida. E como isso tudo, né, está amarrado com essa função do cuidar, do auxiliar com o feminino, né, que é o que nos Sim, provocou essa conversa. mas não é a mesma coisa que eu assumir o analisando como meu filho, ou como meu bebê, Sim. ou que eu vou tratá-lo Uhum. como bebê. Se for alguém que Uhum. estiver nesse estado, eu penso que está fora da condição de eu analisá-lo.
ele precisa ser alguém que tenha o mínimo de condição de se responsabilizar por si próprio. Porque, afinal de Sim. contas, eu digo, eu já mal dou conta de cuidar de mim mesmo. Se eu ficar lá com a função de cuidar de outras pessoas, não vou dar conta. Uhum. E fora que o que eu posso decidir de bom para mim pode ser horrível para outra pessoa. Eu não estou lá Sim. para escolher o caminho que é bom para ela. Isso pode Uhum. fazer um pastor, rabino, padre, Uhum. outro tipo de Uhum. conselheira, mas eu estou lá para que ela possa desenvolver a Sim. condição dela pensar Crescer. e ela decidir com as próprias luzes qual é o caminho que ela queira ir. Mesmo que eu possa Dar achar que conta aquilo, de si, né? mesmo que aquilo possa ser totalmente diverso, que tudo que eu penso, tudo que eu ela vai de acordo com os valores dela e se ela sente que paga por aquilo, é todo o direito dela. Tá certo? Então não Sim. tem nada a ver com a questão de doutrinar uma pessoa, que isso seria Não, totalmente não. antianalítico, né? Não, longe disso. Uhum. Longe disso. Mas é justamente ajudar, né, a trilhar um caminho que ela vai andar com as próprias pernas. Você está E ali do lado, mas a caminhada, né? E como para alguns ajudar, pacientes é muito difícil isso, no é, momento que se chegam em crise, né? É isso. muito difícil. O pedido é justamente de, olha, o que que eu faço? Então, o que eu penso que eu digo para a pessoa, o que você faz análise. Se você desenvolver a sua condição de pensar, pode ser que daqui a um tempo você sinta que você Uhum, tem uma ideia do que fazer das suas coisas. Mas eu não estou aqui para pensar por você. Se eu pensar por uhum. você, eu não penso que eu estou lhe ajudando. Né? Sim, Eu sem estou dúvida. dando uma ideia do que você faz. Faz análise. O que é análise? Eu penso, Uhum, é isso que a gente está fazendo aqui. E você vai ver pela sim. própria experiência se isso lhe é útil ou não. Então é isso que eu Uhum, posso lhe propor que você faça. Né? uhum. É, que tem que ser vivido, né? Não, a única maneira de saber como é a análise é se submetendo, porque a experiência é muito particular. Não Isso. tem como. E o que é fazer análise comigo também, né? Porque Também é. não é com outra pessoa, né? Que a pessoa tem Sim. que ter alguma tolerância à minha existência real e às minhas peculiaridades e também a todas as minhas esquisitices, como eu penso que Uhum, se ela tiver alguma tolerância, ela precisa ter um mínimo de tolerância à frustração, porque eu, assim como vocês ou como a mãe, nunca vou ser o que alguém espera, né? E se ela vai sim. poder tirar partido daquilo que eu sou, daquilo no qual eu possa ser útil, se ela ficar mais grudada nas minhas limitações ou nos meus defeitos, aí não vai poder Uhum, tirar partido daquilo que eu tenho para oferecer, porque eu não tenho nenhuma pretensão a ser algum tipo de seio ideal, profeta, salvador da pátria, uhum. nada disso. Né? Eu sou alguém É, que e está fazendo um trabalho. Diga. cada dupla analítica é uma, né? Mesmo você sendo assim, com cada paciente aparece aspectos diferentes, né? Isso. Tem uma colega minha, que a Regiane, que ela trouxe no seminário, era minha aluna e ela trouxe no seminário Uhum, uma coisa que eu achei fabulosa e eu sempre uso. Eu peço permissão para ela, mas eu sempre uso. Achei uhum. algo incrível. Ela já tem filhos que são jovens adultos aí na faculdade e tal, mas ela teve trigêmeos prematuros, tá certo? Uau! E deve ter sido uma experiência que ficaram algum tempo dentro de incubadoras no hospital, porque Uhum, nasceram muito uhum, pequenininhos e precisavam de cuidados intensos, né? Dentro de uhum, incubadoras, etc. E ela começou a contar uma história que eu achei incrível e que eu sempre me valho dela, né? Estou abusando da colega, da história que ela me contou no uhum, meio do seminário, que ela achava que estava ficando louca, porque ela tinha três filhos, trigêmeos, né? Eu acho que eram dois meninos uhum. e uma menina, e que ela achava que era muito esquisita, porque ela se sentia uma mãe diferente para cada um. E quer dizer, eu devo estar muito perturbada, muito louca, porque como é que eu posso ser? Eu saio de uma, entro na outra, que era uma do lado do outro, enfio a mão na incubadeira e tal, eu virei Aham, outra, né? E aí até que um dia ela disse, ela se tocou e falou assim, não, mas é porque eles também são outros. Cada um tem uma personalidade aham, lá. E a cada personalidade, pode ser um bebê, uhum, que é isso que é diferente da ideia de um bebê ser uma tábua rasa ou qualquer coisa assim. Ali já tem uma uhum. personalidade, ali já tem na linha Sim,
que Melanie sim, Klein trouxe, já tem um ego, já tem uma existência com características sim, muito próprias, e que ela reagia a cada um em função de cada um ser de um jeito. Tá certo? Então, isso também uhum, é uma coisa que eu penso que torna o nosso trabalho extremamente interessante, porque cada paciente que entra lá vai revelar não só alguma coisa dele próprio, apesar de ser um ser humano comum, ele também é único, uhum, e sendo único sim, também vai mexer com coisas únicas em nós também. E que a gente sim, pode aprender a se desenvolver com isso aí. Né? sem dúvida. Então, eu só vou pedir assim, desculpa para as pessoas que estão enviando comentários aqui, porque não dá tempo, são muitos. Eu estou É, vendo não algumas dá pessoas tempo. É, conhecidas eu estou aqui que de eu olho gostaria porque, de dar. Faço, na né? verdade, acho que a gente não tem nem 5 minutos e não E, deu para responder. Eu vi até uma pergunta falando dos transgêneros, mas de uma certa forma já foi respondido. Aliás, desde a live passada, onde você fala que deixa bem claro aqui que o feminino não é restrito à mulher ou a qualquer gênero que seja. A gente está falando de algo bem mais amplo. Mas, de qualquer modo, estou aí engatilhando uma live específica sobre os transgêneros, né, com uma pessoa estudiosa no assunto. Então fica aí um pouco em suspenso essa pergunta, porque nem não daria tempo também a gente é entrar mais aqui. recomendável do que a mim, porque eu não tenho experiência para poder ajudar. Uhum, Tá certo? Eu penso que é um campo que ainda é desconhecido para mim, né? Apesar uhum, dessas questões de sexualidade, eu penso que elas são muito mais fluidas do que se imagina. Né? Então, na experiência que uhum, eu vou tendo de trabalho, a gente vê que essas cesuras que se colocam não são bem do jeito que... E eu penso que, de qualquer maneira, se eu não puder funcionar bissexualmente na minha mente para poder trabalhar uhum, psicanaliticamente, para escrever, uhum. para qualquer atividade, eu penso Sim. que quando o Binho colocou continente contido dos símbolos masculino e feminino como sendo Uhum, a matriz da identificação projetiva, que tem que ter esse casamento, que é equivalente à cena primária. Só que ele fez um descolamento da situação concreta, tá certo? De tal uhum, modo que todo o nosso pensamento tem a ver com a cena primária, com algo de masculino e feminino poderem se acasalar dentro da gente e sim, aquilo se transformar em algo criativo, fértil, se não for sim, atacado, tá certo? Porque o Ed também a gente sim. pode ver nessa linha. Às vezes também você vê a pessoa que não pode entender algo que ela lê ou que ela está ouvindo, porque ela não pode Uhum, permitir que uma palavra se case com a outra e faça um sentido que é o filho. Ela ataca e separa, tá certo? Por conta de uhum, inveja, ciúme, uhum. rivalidade, que tem a ver com a Sim, cena primária. Tá certo? Ou sim. ela não lê uma palavra e consegue dar sentido à palavra, pode ser também, É. não porque ela tenha problema de dislexia, mas pode ter problema Uhum, de ordem emocional que não permita ela ter essa capacidade sim. de acasalar as letras e ver sentido nelas. Ah, Uhum. eu vejo que você está aí Muito ficando bom. aflita, que eu acho que a gente está já Não, chegando. Oi. excelente. Não, várias pessoas agradecendo, elogiando. Essa colocação que você fez me lembrou de uma paciente que eu tive há bastante tempo atrás, que ela competia em todas as relações dela. E comigo ela não aceitava nada que eu oferecia, nenhuma interpretação. Às vezes ela falava, não é assim. E aí ela colocava em outras palavras a mesma coisa que eu falei. Isso, tá Né? certo. Que a dificuldade é da pessoa poder fazer um par dela com Sim. você e dela com ela própria. Porque a pessoa também pode não suportar fazer um par de si com si mesma. Porque a inveja e o Uhum, ciúme do par que pode fazer consigo própria, não é suportável. uhum, Então a pessoa destrói o par. Então, às vezes, você pode até ter pessoas que são muito talentosas e inteligentes, mas que elas se uhum. arrebentam porque elas não suportam o próprio par, o acasalamento delas com elas mesmas. Né? Sim, Pode ser muito sim, difícil. sem De dúvida. masculino e feminino, se você quiser. Que estão Diga. completamente em interação, e aí eu falo de uma maneira descontraída, bebendo em outra fonte, né? O Pepeu Gomes fala, né? Que o lado masculino não fere, o lado feminino não fere o masculino. E E você é precisava isso fazer o que. contrário também, né? O lado feminino, o lado masculino não feria o feminino,
como tem tanto homem aí apavorado com as mulheres, Sim, assustadíssimo com as atuando, né? condições, atuando por conta dessa questão do profundo, do misterioso, da intuição, da Uhum. capacidade do feminino de enxergar dentro deles, que eles não gostariam de que se desse conta do que está lá. Né? Então tem que atacar e Exatamente. destruir a mulher, né? Ou o que é Olha, feminino, temos, onde quer que se encontre. Fala. desculpa, é que está acabando 20 segundos. Eu quero agradecer imensamente a você por esse encontro maravilhoso, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Foi um privilégio monumental. Agradeço Fica muito aberto a o gentileza. espaço aqui e a live já estará disponível aí em 4 segundos. Sempre que você quiser.